lado do outro. Isso aqui muda toda hora. O teu aí, eu tô vendo você e eu tô em cima. Então, tô tentando colocar um do lado do outro. Na gallery. Pronto, melhorou. Agora melhorou. Mudar ali no gallery pra Mudei. ajustar. Deu certo. Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, design de produto, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje a gente tem a honra de estar aqui nesse podcast gravando com o pessoal que a gente conseguiu fazer uma parceria, que para mim foi emocionante, até porque quando eu era um jovem designer, né, lá nos tempos de outrora, 2 anos atrás, costumo brincar, eu acompanhava muito, fui lá, né, quando eu fui no Zen Design, que aconteceu no Sul, essas coisas eu passava lá, e depois outras vezes também passei com algumas coisas de palestra e tal. E foi muito legal fazer essa parceria, pra gente é muito importante, né, a gente tá disponibilizando nossos canais de comunicação, e também porque a gente acredita bastante no trabalho que o Centro Brasil Design faz para o Brasil, né? Faz durante muito tempo, não só para o designer quanto pessoa física, mas faz muito para a pessoa jurídica. E isso, assim, dá um impacto bem importante para a gente da economia. E eu estou aqui com a Letícia Castro para falar um pouco sobre o CBD. E também eles estão retornando aí com um concurso, e a gente vai falar muito sobre esse concurso. Será que você pode participar? Será que quem é designer já master pode participar? Será que quem é newbie pode participar? Até as crianças podem, meu. Fiquei sabendo dessa vez. Letícia Castro é designer e mestre em organização e desenvolvimento, é diretora superintendente do Centro Brasil Design, onde coordenou inúmeros projetos de promoção do design no Brasil, entre eles a Bienal Brasileira de Design de 2010, o Design Excellent Brasil e o Design Export. Participa de júris de design, entre eles o IF Design Talents Award, TISDC, Prêmio CLAP, Latampac e Prêmio Abre de Embalagem Brasileira. Dedica sua vida profissional aos temas inovação, gestão do design, design estratégico, design thinking e políticas públicas, tendo sido convidada para dar palestras sobre esses temas no Brasil e no exterior. É triatleta e windsurfer nas horas vagas e mãe de Helena em período integral. Letícia, obrigado por aceitar o convite. Como é que funciona essa história aí? Obrigada Hulk, obrigada aí pela oportunidade, né, da gente estar aqui falando um pouquinho dessa trajetória que você já me denunciou aí, já falou que é longa, né? Foi mal. Então, vamos falar um pouquinho aí do Centro Brasil Design. São 21 anos, gente, 21 anos trabalhando aí pela causa do design, trabalhando para promover o design brasileiro, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Uhum. Né? E eu acho que essa missão, esse desafio que a gente tem no dia a dia é que não deixa a gente esmoecer nessa nossa tarefa de tentar fazer o design cada vez mais compreendido, mais utilizado, né? Mais bem quisto aí por todos nós. Então, estamos aí hoje com essa parceria com o Hulk para poder conversar um pouquinho com vocês sobre o que a gente tem feito, né? O que o Centro Brasil Design anda aprontando. Né? Quais são as novidades que a gente tem por aí. O Hulk falou para mim, nossa, vocês estavam tão quietinhas. Mesmo. Eu achei, cara. Fazia tempo que eu não via concurso. A gente faz tanta coisa que a gente não deu para se dar conta de que a gente estava meio quieta. Mas então agora eu acho que é uma oportunidade da gente fazer mais barulho, né, pelo design brasileiro, pelo design nacional e colocar a gente aí numa vitrine mundial de design para sustentabilidade. Sim, que é um dos principais cores, né, hoje da busca, né? Sim. Hoje a gente está aí com esse propósito, né, bem grande de falar de design para o mundo melhor, né, como é que a gente pode design para o mundo melhor. O que os designers podem fazer, o que o Centro Brasil Design está fazendo, e como é que a gente pode aí diminuir o nosso impacto, né? Como é que a gente pode contribuir para a sustentabilidade. E antes que me xinguem aí do outro lado, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Mas antes que me xinguem, não é que eles não estavam fazendo nada, pelo amor de Deus. É que eles fazem sempre bastante coisa para as empresas, para os negócios, para os designers formados, e eu lembro que isso teve um impacto muito importante, as pessoas conhecerem, entrarem em contato, né?
Então, acho que para o pessoal mais newbie, que está começando no design, está começando essa história, eu via que eles estavam se comunicando menos com essa galera, né? Com essa galera específica. Então, mesmo assim, a gente, por exemplo, eu sou um dos sócios ex-sócios da NO, hoje virou Questo NO, e mesmo perguntando para os alunos do segundo ano, primeiro ano, principalmente, você pergunta, ninguém nem sabe o que é. Então é importante essa constante, né, para que a próxima geração ela vem e fale, olha, o pessoal já trilhou esse caminho, a gente pode dar um passo além. E o Centro Brasil Design, assim como outros lugares, eles são muito consolidados, essas pessoas que vão entendendo essa crescente, e depois eles vão, não é subjugando, né, vão substituindo e fazendo crescer mais, né? Então é nesse ponto, pelo amor de Deus, que eu sei que questão de exportação, Apex, uma porrada de coisa, aí os caras estão envolvidos até as tampas, né, Letícia? É que acaba que, até comentei com você, né? A gente sempre teve muitas iniciativas e ações relacionadas à promoção do design. Então, desde o início do centro, nós fomos uma das primeiras instituições aqui no Brasil a fazer palestras internacionais com designers. Sim. Fomos os primeiros a trazer o IDO para cá. Então, claro, isso tudo dá muita visibilidade. E a gente acabava que, sempre que fazia uma iniciativa para as empresas, fazia algum paralelo para os estudantes. Então, se eu trazia o IDO para falar com o empresário, depois eu levava nas universidades, para a gente poder equilibrar. E nós tínhamos também, coordenávamos o Design Brasil, né, que era uma plataforma aí de design brasileiro, onde a gente tinha um contato maior com os profissionais e os estudantes. Mas acaba que, mais recentemente, aí nos últimos 5 ou 6 anos, a gente acabou fazendo mais projetos voltados ao suporte ao design para a indústria. Tem o meu fone? Mais voltado ao suporte de design para a indústria, ou seja, o meu core business, que é conectar empresários, né, com profissionais de design do mercado. E aí eu estou falando de CNPJ para CNPJ. B2B. E acabo deixando de lado os estudantes, né? Mas, me justificando um pouco, o foco principal do Centro Brasil Design, um pouco diferente das associações profissionais, é trabalhar mais para os empresários, para as empresas, indústrias, para que eles entendam o que é design, né? Para que os empresários entendam o que é design, a importância do design e como chegar aos profissionais de mercado. Então, nesses últimos 5 anos, 6 anos, sim, a gente está talvez um pouquinho mais quieto aí em relação aos jovens profissionais, aos designers, né? Mas aí atuando do outro lado do design, que é junto às empresas. E isso eu acho bem legal, a gente está comentando, abrindo com isso daí, mas eu acho super importante o que o CBD faz, porque é mais convencional, é normal você acabar sempre incentivando e investindo em alguma coisa que é o jovem, o cara que está começando na faculdade, até porque ele está com abertura para receber várias coisas, e são poucas as instituições ainda de nível nacional que a gente tem, que realmente tentam pegar o que é importante, né? Quando a gente até comentando e por que a parceria fez sentido, né? Não só pelo carinho que eu tenho pelo Centro Brasil Design, mas porque uma coisa que a gente vive falando aqui dentro do escritório e fala para vários lugares também, é que é importante a gente começar a vender design para quem realmente importa, né? Parar de vender design só para designers, mostrar que o design é uma ferramenta e vender para quem está a fim de investir nisso. E essa pessoa precisa entender finalmente o que é. Então, acho que esse posicionamento estratégico de vocês é um posicionamento super assertivo, né? Eu não acho nem que é um problema não tá fora dos moldes dos alunos, né? O que eu tô falando é que é interessante, porque eu sei que vocês estavam investindo nisso, eu acompanho bastante, né? E isso é muito importante para o cenário do design brasileiro, do design mundial, né? Até porque aí nessas jornadas a gente percebe que design no Brasil e design lá fora é tudo igual em relação às capacidades. Às vezes o Brasil até gera coisas melhores, mas em relação às capacidades, capacitações e tal, mas falta um incentivo realmente da indústria, um fomento da indústria, né? Então, se a gente tem capacidade de inovação
como você mesmo disse, trouxe a IDEO para fazer as palestras. E a IDEO, para quem não sabe aí que está ouvindo, que eu acho pouco provável, mas não tem obrigação de saber inicialmente, eles foram os precursores aí, os criadores do design thinking, da estratégia do design thinking, né? Da metodologia design thinking, né? Então, poxa, olha o que trouxe para dentro do país para poder começar a incentivar. Então, a gente está falando aí de 21 anos atrás, foi bem quando arrebentou essa história toda, né? Foi bem quando o Tim Brown começou a arrebentar com essa história toda. Então, é nesse ponto, né? Então, acho que o trabalho que vocês fazem é muito legal dentro desse conceito, né? Eu brinco dos alunos porque é aquela história, o cara não ouve falar e passa, e daqui um tempo acaba descobrindo, né? E é legal você estar sempre afinado, tal, mas muito bom, muito, muito bom. A gente sempre procurou muitas parcerias internacionais, então muito do nosso trabalho e as metodologias que a gente usa para trabalhar vem de fora. Uhum. Então, a primeira delas já veio de uma parceria com Glasgow, né, onde a gente trouxe a metodologia Design na Prática, que é a metodologia, o processo que a gente usa para ajudar os empresários a entenderem o design de forma prática, no dia a dia, e aprenderem a gerenciar o processo de design. Uhum. A gente também trouxe a metodologia de trabalho, né, do IDEO, eles passaram tudo para a gente quando vieram para cá pela primeira vez, e isso muito pelo fato do Centro Brasil Design também ser uma organização sem fins lucrativos, né, terceiro setor. Então, passaram para a gente, treinaram toda a equipe, e a gente começou a aplicar o Design Thinking e todas as ferramentas que eles tinham com os empresários, mais com os empresários e os designers sempre junto, né? E a gente segue, então, com esses processos e metodologias, e a gente segue com as nossas parcerias internacionais, e aí eu chego no ponto, de novo, dos estudantes, porque a gente tem hoje, nós representamos aqui no Brasil um dos maiores prêmios de design para estudantes do mundo, o maior prêmio, que são 21 mil inscritos todos os anos, que é o Taiwan International Sim, Design é verdade, Competition, é o TISDC. verdade. E até as inscrições se encerraram agora, uma pena, né? Porque já faz um tempinho que se encerraram. Eu não tenho ainda o número de brasileiros inscritos, mas todos os anos a gente tem tido brasileiros premiados. E a gente tem feito um trabalho grande, mas aí a gente acaba, para conseguir falar com os alunos, a gente fala por meio dos coordenadores de curso, né? Porque a gente não consegue chegar lá na ponta, ainda mais nesse último ano agora que... Sim. A gente perdeu totalmente esse contato, né? A gente ia muito nas universidades, fazer palestra, falar, participava das semanas acadêmicas, mas, enfim, esse último ano foi bem mais complicado. Inclusive, a gente tinha um outro projeto que não saiu, que é um projeto que a gente ainda quer viabilizar, que é um trabalho junto às universidades para o desenvolvimento de cartazes com a temática Design for a Better World. E a ideia é trabalhar toda essa temática por meio de cartazes com os alunos e depois transformar isso numa campanha de comunicação. A própria campanha de comunicação mas aí trabalhar com profissionais por meio de workshops, ensinando os alunos a desenvolver esses materiais gráficos, né? Essa ideia de falar por meio do design gráfico e da comunicação de design para um mundo melhor. Mas esse projeto ainda está no forno. A gente tira ele do forno, a gente tira assadinho. Vamos lá. Não, isso é muito bom também, uma coisa que você estava comentando, eu acho que é importante também dizer que um trabalho que é legal desse conceito que vocês trazem, trazer coisas externas e fazer esse tipo de mapeamento entre um outro, a gente tem essa questão do empresário, mas tem uma questão também que fica super delicada, que é como é que o designer coloca preço nas coisas, como é que ele gerencia os próprios projetos, né? Às vezes tem muito essa história do tipo, eu sei gerenciar o projeto, e na hora que você vai pegar o primeiro projeto ali real, tipo, não tem nada a ver com o que você aprendeu na academia. Tem coisas que você tem que aprender a driblar, tem coisas que você tem que aprender a entregar, tem datas e tem prazos e tem entregas deliverables, né, que são totalmente diferentes. Então também eu acho que tem essa educação muito forte, porque também não é assim, não é qualquer designer que é conectado às empresas. São designers que entram dentro de conceitos e conseguem ter entregas e relevância para que também se mantenha o nível, tanto do trabalho design quanto da indústria, um nível alto, né? Então isso também eu acho que é um trabalho super fundamental, né? É nesse ponto que eu gosto muito da estratégia, porque vocês também estão educando os designers
a serem melhores profissionais, os empresários, que afinal se tornam empresários, né? Na real, o que a gente vê? Que tem um gap, né? E tem um gap muito grande entre a expectativa do empresário e a entrega do designer. Perfeito. E esse gap que a gente tenta minimizar. Porque o empresário, ele não entende o papel do designer, muitas vezes o trabalho, o que o designer entrega, ou até onde ele vai, muitas vezes, quando a gente fala de design de produto, por exemplo, até onde o designer vai, onde entra engenharia, né? E aí, empresas maiores, até que são mais estruturadas e têm departamentos mais específicos, a gente consegue até integrar essas áreas nas reuniões, e aí a coisa vai fluindo melhor. Nas empresas menores, que não tem, digamos assim, um departamento de engenharia ou não é tão estruturado, às vezes acaba ficando um gap aí que a gente tem dificuldade de resolver, porque o empresário acha que vinha tudo pronto, né, e acaba minimizando aí a importância desse trabalho da implementação mesmo do produto. Então, é sempre uma dificuldade, assim, até mesmo do ponto da linguagem, né, do entendimento entre as partes, enfim. Então, isso a gente tenta diminuir um pouquinho esse ruído, esse gap aí, para que as duas partes saiam satisfeitas, né, do processo. E como é que está sendo esse processo nesses anos todos, você que for participando? Você está vendo uma evolução no entendimento das empresas ou elas ainda estão engatinhando? E as empresas de design, porque a gente também tem que falar desse lado, que são os empresários de design que também às vezes nem sabem o que tem que entregar. Por um lado tem uma empresa que não sabe o que é entregue, e por outro lado tem as empresas de design que não sabem nem o que entregar. Às vezes entrega demais, às vezes não entrega o que tem que ser feito. Como é que você vê esse cenário? O cenário é o seguinte, a gente ainda tem bastante dificuldade, né, nessa tratativa com as empresas, assim, porque a maturidade das empresas, ela vai acontecendo à medida em que elas usam design, à medida em que elas passam por isso. Então, por exemplo, as empresas com quem a gente já trabalhou, a maioria delas, eu diria 80%, passa a contratar escritórios de design continuamente, ou seja, elas aprendem essa tratativa, pode não ser tão fluida da primeira vez, mas vai funcionando. Uma coisa importante, entender qual é o briefing da empresa, né? O que ela está buscando para identificar o profissional de design no mercado que tenha mais match, né? Essa linguagem, né? Que tenha mais match aí com o escritório de design. Então, se eu vou trabalhar, se é uma empresa da área de imóveis, né, e que quer desenvolver uma linha de produtos nessa área, não adianta a gente, às vezes, buscar um escritório de design que não tenha experiência nessa área. Perfeito. Né? A não ser que a empresa esteja muito preparada para uma coisa bem nova, inusitada, e ela queira, né, sair desse foco. Mas, às vezes, nem sempre a entrega é tão comercial para a empresa. Então, a gente precisa entender, depende muito do briefing de projeto para fazer esse casamento, esse match aí, e para que a coisa dê certo. De uma maneira geral, os empresários, eles têm conseguido entender, têm aproveitado muito bem todo o processo, as dificuldades, elas continuam existindo, o porte da empresa, muitas vezes, não é determinante, né, porque tem empresas grandes que nunca fizeram projetos com designers, a gente ainda tem um empresário no Brasil que tem a cultura do empreendedor nato, né? Ou seja, ele quer fazer tudo do início até o fim da empresa. Ele tem a ideia do produto, ele tem aquele único produto, ele faz o produto do jeito dele, e às vezes é difícil de persuadi-lo também. Então, assim, a gente tem esse perfil de empreendedor ainda, né? No Brasil, que é também o nosso microempresário, que é uma pessoa que está habituada a fazer tudo sozinho, se vira. E aí, muitas vezes, trazer um profissional para esse processo é complicado. A expectativa dele é alta em relação ao investimento que ele está fazendo em design, e ele quer uma entrega perfeita, que ele quer uma entrega que é aquele produto que vai mudar a vida dele. Mas a inovação, assim como o design, ele é incremental. E ele vem vindo, a gente fala step by step. Aos poucos você vai melhorando a tua empresa, o teu processo de gestão da inovação, o teu processo de desenvolvimento de novos produtos, né? Você vai melhorando. Agora a gente tem toda a questão do desafio da economia circular, que são processos também que têm que ser vistos dentro da empresa. Né? Como é que você conversa com o seu cliente? Agora o mercado virou mais digital do que nunca. Então, são muitos desafios. Tudo virou serviço.
tudo virou serviço, são muitos desafios que estão sempre se colocando para os empresários, né? E eles têm que estar sempre prontos, preparados para tentar lidar com isso. E o designer, ele pode contribuir, mas a gente tem que conseguir inserir ele naquela cultura organizacional, que é uma cultura que já existe. É interessante isso quando você está falando. Você acha que acaba acontecendo uma troca de mindset dos empresários, deles entenderem que, bom, tem dois pontos aí que eu acho que são pontos críticos, né? Primeiro, entender que design ele não é um gasto, ele é um investimento, né? Um investimento a longo prazo, que é do cara entender, estou investindo agora, estou entendendo que isso vai ter a proposição de valor tal. Uma das coisas é, se eles entendem, você acha que eles começam a entender isso de uma maneira mais clara? Depois que passam pelo processo? Sim, eles entendem. Então, como eu falei assim, a gente faz esse desenvolvimento do projeto junto com a empresa, com essa metodologia que a gente chama de design na prática. O empresário aprende o processo, ele passa a saber gerir o designer, o que pedir e o que esperar do designer, né? Passa a saber contratar. Muitos empresários contratam novos escritórios, outros continuam com os escritórios que já vinham trabalhando. Então, é um aprendizado e, assim, como eu comentei no começo, assim, na maioria das vezes o resultado é bem positivo, tanto para as empresas quanto para os escritórios de design, tem dado bem certo, sim. Não, vocês têm muito case de sucesso em relação às coisas que vão fazendo, né? Porque vai na linha das duas expectativas. Agora, para o lado do design, aí uma crítica e pergunta também, você acha que pelo menos os escritórios de design têm amadurecido? Ou a gente tem ainda... Eu sinto que amadureceu, mas eu lembro quando eu me formei, na época lá perto dos anos 2000, né? Existia muitos escritórios brigando entre eles para ver quem pegava o cliente, e às vezes não fazia sentido o escritório pegar um cliente, né? Porque, tipo, não era o core business, não era assim, e a gente acabou sendo cultuado aí no final do milênio passado, a que designer fazia tudo, né, e tinha que fazer tudo, e tinha que ser especialista em várias áreas, e hoje o que a gente vê é que os designers podem entender de tudo, porque ele tem que estudar as coisas, mas você tem áreas específicas, escritórios específicos. Dentro dessa questão, já existiram alguns clientes em que vocês propuseram mais de um profissional para fazer o mesmo projeto, por exemplo, um que era mais voltado para o produto, outro mais para embalagem gráfica, ou para o branding. Como é que funciona essa estratégia? Sim. Tem que ser, porque muitas vezes, dentro de um escritório de design, ele não tem todas as especialidades, né? Então, acaba que muitos escritórios de design, você me perguntou como é que estão os escritórios tem muitos escritórios bem legais, que estão bem estruturados, muitos escritórios, inclusive fazendo parcerias internacionais. Então, a gente tem tido, assim, um trabalho muito excelente dos escritórios de design. Eu vou falar de forma generalizada, né? Porque eu acho que não é o caso de entrar em exceções, né? Sempre é um desafio, porque na maioria dos projetos a gente está falando de inovação, então quando a gente está falando de inovação, você está pisando num terreno que você não conhece, né? Então, por isso que eu gosto de falar sempre no início do projeto, que é a questão de equalizar expectativas. Empresário, o quanto você está disposto a inovar, a investir, a arriscar, e escritório de design, né? O quanto vocês têm de potencial de entrega nesse sentido, porque assim, não adianta eu ter uma empresa que tem uma maturidade mediana e o escritório vem com uma entrega muito inovadora. O empresário, ele não vai absorver isso, ele não tem capacidade de absorver isso dentro da empresa dele, o mercado dele não está pronto para absorver. Então, isso que a gente tem que cuidar, isso a gente sempre fala muito com os escritórios, porque o empresário, muitas vezes, ele se entusiasma com a conversa do designer, com a possibilidade de inovar, com a possibilidade de fazer uma coisa inusitada, muito legal, diferenciada, e ele diz, vamos nessa, vamos juntos. E o designer é sedutor, ele tem uma boa conversa, ele traz... Storytelling. Né? É. Então,
criam toda aquela expectativa e eles embarcam daí numa viagem que às vezes não é a melhor viagem para aquela empresa. Não, é verdade, isso acontece bastante. Então, eu acho que o mais importante de tudo isso é alinhar essa expectativa. Empresário, você tem mesmo condição de investir? Porque aí o cara faz assim, faz um projeto sensacional, todo de plástico, e aí tudo injetado, vai ter que investir horrores em molde e o cara não consegue. A gente já viu isso aqui muitas vezes. Então, por isso eu gosto de comentar. É melhor fazer uma coisa mais humilde, né? Que a gente tenha certeza que vai para o mercado. Uma coisa que eu estou exigindo bastante, assim, dos alunos, né, quando eu dou aula, eu mesmo quando eu converso bastante com algumas empresas que a gente faz projeto, é alinhar essas expectativas, né, assim, costumo dizer, dá para fazer tudo, a questão é onde você vai fazer e como você vai fazer e o que você está querendo gerar de expectativa ou não, né, existe muito essa questão do sonho, a gente vende muito bem um sonho, né, o designer, ele é sedutor para vender esse sonho, fala, ó, você pode chegar até aqui, mas eu vejo 2 pontos aí, né? Um dos pontos que é, às vezes, a imaturidade do escritório de design, de entender que para chegar ali vai ter que passar por alguns processos, isso eu já vi, mas principalmente do empresário de não entender que até chegar naquele lugar são degraus que você vai fazendo de estratégia, que é, ó, daqui 3 anos lança um produto, entende o mercado, matura, lança o próximo, daqui talvez uns 15 anos você esteja nessa posição que a gente está fazendo a estratégia em si, né? Então, isso eu acho uma coisa muito importante para alinhar, né? Eu acho que expectativa é a coisa que mais pega na história, né? Agora, quando a gente está falando do design, aí perguntando para você que está trabalhando diretamente a isso, ou designer ou do empresário, mas principalmente do design, você não acha que também falta, não sei, aí dentro das empresas, estou falando, eu sei que vocês catalogam as empresas de acordo com as necessidades, depois a gente vai falar como faz para vocês catalogarem lá, tá, galera? A gente fala quais são os processos, e os empresários também, que vale a pena pra caramba, mas quando você vê esse processo, eu não acho que também às vezes falta um pouco de maturidade para alguns escritórios ao entender que às vezes a inovação por um certo tipo de negócio não é você fazer o radical, mas é você melhorar algo e deixar ele com mais qualidade? Você não acha que também tem um pouco desse gap de sempre tá muito vendendo o sonho e às vezes a inovação tá num detalhe, tá num posicionamento estratégico, alguma coisa que se faça? Sim, na verdade, o designer ele tem uma tendência, né, de puxar um pouquinho sim. Essa questão da inovação, acho que é até do profissional isso, sim. Né? Mas a questão é que muitas vezes aí o empresário fica frustrado. Ao invés de você frustrar num primeiro momento, o legal é você fazer a coisa aos poucos. Trabalha um primeiro projeto com a empresa, para você, certamente, assim, olha, os principais escritórios que a gente tem trabalhado e que participam com a gente de projetos e programas, o empresário continua trabalhando com o escritório de design. Ele não desiste daquele processo, ele vai fazer um outro projeto que ele viu que deu certo, ele viu que voltou, ele viu que ele teve lucro, né, naquele investimento que ele fez em design. Então, assim, é isso que é legal, assim, é legal essa experiência também, os escritórios mais experientes, eles já conhecem isso porque eles vão atrás do feedback dos clientes. Isso é uma coisa legal para os escritórios, né? E atrás a gente tem visto muitos escritórios fazendo isso. Antes até a gente fazia mais cases de projetos, hoje a gente até está conseguindo buscar mais resultados com os escritórios. Legal. Em determinado projeto, o escritório monta o case, traz números, que é o que interessa realmente para a mídia, para as pessoas, traz números de resultados e, né, com aquilo ali, o próprio escritório percebe, né, o que deu certo, o que deu errado. Então, esse feedback do cliente é bem importante e tem muitos escritórios já fazendo isso. Nessa postura que vocês colocam, porque quando vocês colocam o cliente dentro do guarda-chuva de vocês, os escritórios dentro do guarda-chuva, acaba não perdendo um negócio que é muito delicado quando você não tem uma assessoria igual que vocês fazem, ou uma organização, que é, por exemplo, quantos projetos eu já fiz e o cliente simplesmente fez, tá dando certo, vai me procurar daqui 1 ano, 2 anos, quando quer uma coisa nova, mas nunca me dá os resultados. Nunca me dá os feedbacks, né? Não. A gente sempre vai puxando ali na rabeta, fala, tá, mas você tá retornando, mas o que aconteceu? Não, a gente vendeu bem. Porra, por que você não falou, cara, né? A gente até brinca, a gente fez um monte de balde de pipoca pra cinema e tal, e daí o pessoal falou, pô, vocês podiam dar uns pra mim, pra gente, né? Todo mundo sempre pede, normal. Fala, cara, a gente
a gente comprou metade dos baldes, porque os caras não mandam pra gente. É isso aí. É isso E a outra aí. metade é porque a gente acompanhou a produção, então a gente pegou lá quentinho no forno, né? Então, eu acho que isso também é complicado, porque isso prejudica quando a gente fala sobre, quando a gente vai fazer os índices de crescimento da empresa, falando em setor nacional, né? Porque daí você não tem um número bom para o número ficar muito jogado, né? Não fica um número bom para você falar, olha, como a gente é competitivo, né? Porque realmente teve um crescimento, teve tal coisa, e assim por diante, né? Eu acho que é complicado para vocês também trabalhar com isso, com esses dois dados, Sim, para a coletar. gente é difícil coletar os dados, né? Mas o que a gente faz? Como a gente atende muitas empresas dentro de programas de suporte ao design, como foi o caso do Design Export, agora que a gente fez 3 Sim, edições, muito legal. né? Foram mais de 300 empresas atendidas. Uhum. Então, a empresa, para ela participar de um programa como esse, ela tem que estar disposta a passar as informações. Então, a gente mede, né, início e fim do processo. E através desses indicadores, vamos dizer assim, a gente acaba trazendo resultados de impacto do design mesmo para aquele setor, para aquelas empresas. E aí são com esses números que a gente consegue espaço para o design na mídia, né? Porque a mídia quer números, né? Não Sim, quer sim, saber sim. o que ficou bonito É o depois que Shark Tank. fez. A mídia é tipo Shark Tank. E da mesma forma, os gestores públicos. Então, para a gente conseguir viabilizar projetos desse nível, em parceria com as instituições, independente de federal, Sim, sim. municipal, você tem que apresentar resultado. E esse resultado é o quanto de impacto financeiro mesmo que o design gerou. Uhum. E se a gente não tem números mesmo, a gente não consegue replicar resultados, né? Então, até no site do CBD, tem na parte de materiais, tem um relatório que a gente fez do Design Export, da segunda edição, Sim. e lá a gente tem os números de exportação, os resultados que a gente teve com os projetos. Então, assim, o nosso desafio enquanto Centro Brasil Design é traduzir design em números. Uhum. Então, isso é uma coisa que a gente tenta fazer. Em 2013, por exemplo, a gente fez o diagnóstico do design brasileiro, que foi o primeiro, né, primeiro documento que nós tivemos, primeiro e Sim. último documento que nós temos do design brasileiro, que traz aí, né, uma referência do mercado, de números, de como que esse mercado se comporta e tal. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu fazer uma atualização desse projeto, né, desse trabalho, mas ele seria extremamente necessário, porque eu tenho assim, ó, toda semana eu tenho pessoas me pedindo dados do design no Brasil, inclusive gente de fora pedindo dados do design brasileiro, né, e a gente, infelizmente, tem aí os últimos de 2013. Nossa, faz Mas, tempo. enfim, São 8 anos. long time ago. Long time ago. É isso aí. Mas, enfim, a gente vai tentando, né? Vai tentando vender a ideia da importância. E aí, claro, precisa de investimento para isso. Né? Sim. Agora, dentro desse cenário que você tá aí bastante. Você tá há bastante tempo, né, no Centro Brasil Design. Muito, quase desde o início. Quase desde o início? Que legal, que Quase legal. desde o início. Então a gente não se cruzou por pouco. Pois é. E dentro dessa jornada aí sua, né? E dentro daí, o que você acha que são os principais ativos? Agora a gente está falando de negócio mesmo. Os principais ativos do design no mundo, Brasil e mundo, e as principais transformações, em que mercado que tá? Porque a gente fala muito sobre o mercado da agricultura, que ele é um mercado de commodity que poderia ser mais explorado, só que ele é muito pouco explorado e ele é um mercado que talvez investisse legal. Como é que você enxerga esse cenário? Esses cenários? Bom, a gente tem algumas situações aí, né? A gente tem hoje o que eu comentei com você da economia circular, que é uma questão estratégica, assim, as empresas que não estiverem olhando para isso, para a questão da economia circular, da sustentabilidade mesmo, são empresas que vão ficar para trás, né? Então, isso é Brasil, é mundo, principalmente, né? Então, as empresas vão ter que se preparar para isso, assim como todo mundo foi pego de surpresa, entre aspas, com a digitalização, né?
de entre serviços. aspas. O Domênico De Masi já está falando há mais de 20 anos isso, mas tudo bem. Mas, de repente, todo mundo teve que correr atrás da questão, exato. né, da digitalização, como é que eu entrego meu produto, como é que eu falo com o meu cliente. Como é que eu dou aula, todas essas mãos, é isso aí. Quem estava um pouquinho mais preparado, as empresas estavam um pouquinho mais preparadas, se deram muito bem nesse momento de pandemia. A gente foi um case desse. Que, então... A gente teve o melhor ano fiscal nosso. Olha aí, incrível, né? Então, assim, essa é a realidade, não adianta continuar driblando essa realidade, porque a questão do digital já veio para ficar, né? Nada mais vai voltar 100% ao normal, todo mundo fala, tu vai voltar ao normal, não é mais 100%. O normal agora é outro, né? Então, essa questão da economia circular, da sustentabilidade, é muito isso, né? Veio para ficar, não vai ter como não olhar para essa questão, não se adaptar para isso, né? O próprio consumidor já está ficando mais exigente, está procurando coisas melhores, né? Existe todo um trabalho de conscientização rolando aí, e essa é uma questão, e eu vejo aí uma grande oportunidade para os designers. Não só toda a questão de pensar, né, economia circular, como é que eu penso meu produto, meu serviço, né? E aí entra toda a questão do design digital também. A outra coisa que a gente teve, assim, a gente percebeu uma oportunidade grande, uma coisa que vem crescendo bastante aqui no Brasil, com os projetos que a gente veio desenvolvendo nos últimos anos, é o setor de embalagens. Então, a gente tem muitas empresas acontecendo. A gente vê que esse setor de alimentos e bebidas, ele é um setor onde as pessoas têm condições de começar, né, pequeno dentro de casa. Verdade. Né, e vão evoluindo, e qualquer coisa que você trabalhe na área de alimentos e bebidas, você precisa embalar, né, e a hora que você cresce, você precisa exportar. Então, é um mercado que está bastante em desenvolvimento, um mercado crescente aqui, que a gente tem percebido uma demanda bem grande para essa área de embalagem de alimentos e bebidas. Né? Então, isso é bem forte aqui no Brasil. Então, são algumas coisas que eu vejo aí que a gente tem visto das oportunidades nos últimos anos. Eu acho que podem ser bem exploradas e que a gente tem condição, assim, enquanto mercado brasileiro, de explorar. O setor agrícola a gente ainda não consegue, né? Não tem conseguido unir tanto design com a questão da commodity. Aí eu acho que tem também um trabalho de tentar diminuir a questão da venda de commodity e transformar essas commodities em produtos que a gente consiga embalar individualmente e vender, né? Aí a gente tem oportunidade de embalagem também. Isso é muito legal. E o crescimento de embalagem, quando você fala, é não só a embalagem do tradicional cartonado, mas embalagem em vários setores, shape e várias áreas, né? Vários setores. Muito por conta dessa indústria, né, de alimentos e bebidas que a gente tem visto. O Brasil também está bem forte na área de cosméticos. Tem um crescimento. Pet também deve estar crescendo. Muita coisa eco surgindo aí, né? Todas essas linhas veganas. Então, é uma indústria que está se desenvolvendo bem. Está crescendo bastante, está exportando. Então, eu acho que são áreas aí que podem ser... Quando a gente fala aí dentro dos conceitos, que eu sei que também ele está envolvido aí dentro das coisas, do placing branding, né? O nosso Caio Esteves, querido Caio Esteves, qual que você acha que é o principal placing branding do Brasil? Meu Deus, aí você... Não vai falar bunda, futebol e carnaval que não vale. Não, a gente ainda fala muito, né, da nossa criatividade, né, dessa questão mais cultural nossa, então isso a gente ainda acredita muito no nosso potencial de criatividade. Não é à toa que, aí agora eu vou puxar o peixinho para o meu lado, não é à toa que o Brasil tem se destacado tanto nas premiações internacionais de design. Né? Então a gente tem aí hoje 3 prêmios que a gente trabalha fortemente. E quais que são os prêmios? O IF Design Award, que é o internacional que a gente representa aqui desde 2009, já colocou o Brasil entre os 7 países mais premiados do mundo. Né? Então, concorrendo com 7 mil inscrições do mundo inteiro.
A gente tem a gente diz que a gente tem uma taxa, né, de retorno do IFE de 30%. Uhum. Então, se eu tenho 100 inscritos, eu tenho 30 premiados. Uhum. Num prêmio mundial de design. Então, assim, é uma e que é reconhecido, e é legal muito grande. E é legal do IF é que ele é reconhecido como uma chancela, né, no mundo, isso que é louco. É uma chancela mundial, tipo, mundial. De qualidade de produto, muito louco. De qualidade de produto, o mundo inteiro procura o prêmio para inscrever projetos e produtos, desde carro, né, até sim. utensílios domésticos, enfim, entra absolutamente tudo. A gente são 7 mil inscritos do mundo inteiro, né, 4 dias de júri, num galpão imenso, cheio de produtos. Então, assim, é um trabalho super bacana e o Brasil sempre com resultados muito bons. Em vários setores, né? Porque a gente já teve premiação de cosmético, mobiliário, teve coisa pra caramba. A gente, eu acho que já ganhou em cosmético, mobiliário e alimentício. Acho que foi, acho que foi os cabides. A gente já ganhou com carro também. Então, assim, não fica para trás. Então, eu acho que a gente tem essa questão da criatividade brasileira, não dá para deixar de lado, não. O Brasil realmente é bom. O que a gente vê muitas vezes no IFE, por exemplo, um gap de resultado. Às vezes produtos muito legais, muito bem pensados e desenvolvidos, mas que não tem qualidade de produção. Perfeito. Se não tiver qualidade no produto, o prêmio ele vai olhar para isso. O jurado ele vai pegar no produto, vai ver o acabamento, vai ver a textura, vai olhar para tudo isso, não só o design. Né? Então, ali nesse prêmio no IFE tem esse aspecto também. Eu acho que aí a gente cai numa maior que eu sempre critiquei aqui dentro, né? Que a gente tem uma empresa capaz de produzir produtos com uma puta qualidade. Eu tô falando assim, empresas de injeção, de produção, esse tipo de empresa. Só que falta uma percepção para esse empresário que é o produtor, de às vezes comprar a briga e não ficar só vendo valores, né? A gente está vivendo aí uma época, que até ia te perguntar, ia emendar já perguntando isso, que a gente está vivendo a época aí da quarta revolução industrial, né? E ela está dizendo muito mais do que simplesmente você colocar robô, que já existe, mas é você conseguir agora escalonar as questões de produção. É você agora começar a pensar que talvez tenha um industrial que queira fazer um produto injetado. Estou falando injetado geralmente onde você tem os valores mais altos, né? Tanto de molde quanto de produtividade, de produção, tá? Mas tentando moldar isso para falar, cara, o cara que vai injetar 1 milhão ou o cara que vai injetar 10 mil vai pagar o mesmo preço pelo produto e a mesma qualidade, o que ainda não se tem. Eu acho que tem um pouco também da dificuldade do industrial que produz, do produtor. Um problema do produtor. Você percebe isso também, porque isso às vezes eu vejo que fica uma ferida, sabe? Fica assim, cara, estamos desenvolvendo, está num projeto que a gente está desenvolvendo agora um produto, e olha que eu conheço bem as empresas, eu converso, eu tenho uma boa relação com os industriais, mas quando você começa a falar em números de produção e começa a falar que isso vai ter um escalonamento, que é importante, mas ele precisa começar. Então eu preciso ter uma coisa reduzida inicialmente e reduzido para o industrial. E às vezes eu estou falando de industrial que não é industrial gigante, tá? Industrial médio porte, pequeno porte. Tá? E fala, olha, vamos começar com pequenas quantidades. Você vê que o cara, ele começa apostando, depois ele vai largando a mão, e acaba caindo num erro crasso, que eu já vi muito empresário cair, assim, de produção, tá? Que tô marcando que é de produção para ficar claro, que é essa questão eu prefiro pegar um produto que vai produzir 1 milhão de peças do que um produto que vai produzir 10 mil peças ou 5 mil peças, porque ele vê, na verdade, um montante, que é aquela famosa conta que eu acho que nunca fez sentido na minha cabeça, que é a conta do quanto você faturou. Faturamento não me diz nada. Tipo, é assim, é o quanto eu gerei de lucro em cima do que eu fui faturado. Eu vejo empresas falando, não, daí eu faturo 1 milhão. Quanto você gastou para faturar 1 milhão, cara? 2? Né? E quanto você ganhou faturando só 100 mil? Tipo, quanto você gastou? 2 mil para 100 mil? Então, eu acho que é um pouco disso, né? O que você enxerga aí desse lado? Não, é isso mesmo. Isso a gente percebe muito assim no IFE, projetos, empresas com muito potencial de ganhar esse prêmio internacional, mas aí não tem qualidade de acabamento. Não tem qualidade de acabamento lá, é que eu não vou falar nome de empresas aqui, né? Mas, enfim, não passa, entendeu? Não passa. Sim. Porque é muito fácil, é só você comparar um produto europeu com um produto brasileiro. Sim.
Todo mundo aqui já passou por isso. Compara um produto chinês com um produto brasileiro e Brasileiro. europeu. É. Né? Então, assim, a taxa de conversão da China no IF, eles inscrevem 2, 3 mil, sei lá quantos mil produtos todos os anos, mas a taxa de conversão deles é 10%, não chega a 10%. Ah, é? Não sabia que era tão Olha, baixo eu assim. falando mal Não tá falando mal, a gente tá falando sobre mercado. Não tá falando mal de ninguém, é sobre mercado, gente. É justamente aquilo que ninguém fala. E aí a gente tem, assim, a gente tem o IF, que é esse prêmio internacional, tem o Taiwan, que eu já falei, né? O Taiwan International Design Student Competition. E o Taiwan, assim, a gente só não ganha mais prêmio lá com os nossos estudantes, porque os nossos estudantes não participam. Perfeito. Eu não sei se eles têm medo do inglês, eu não sei do que eles têm medo, porque o potencial é muito grande. Gente, eu participo, assim, de vários júris internacionais, inclusive do do IF Talent, que é o prêmio de estudantes do IF. É muito projeto ruim. É muito projeto ruim. Tá? Mas quando o projeto é bom, ele é bom. Então, assim, os nossos alunos, estudantes, eles têm que participar mais, gente, porque ganhou um prêmio internacional de design, você dá um pulo na tua carreira. Você vai se destacar no mercado internacional, você vai ganhar mídia, você vai ser reconhecido, e aí você pula vários obstáculos e sai lá na frente. Exato. Então, se a gente for olhar o histórico mesmo dos nossos escritórios de design que tem já nome no mercado, tem um monte de prêmio é estratégia. Sim, prêmio é estratégia. Não dá para deixar de lado. E os prêmios de estudantes não tem taxa nenhuma de inscrição e ainda tem prêmio em dinheiro. Eu acho que tem algumas questões aí que são, eu que estou também um pouquinho do outro lado, tem algumas questões que pegam, né? Primeiro é o medo desses alunos, porque, infelizmente, às vezes em algumas instituições tem profissionais que ficam botando medo no aluno, ao invés de incentivar, o produto tá bom, o produto tá bom, o produto tá bom, cara, pega isso daí, bota no concurso, não custa nada. Colocar aí, às vezes, uma ideia tá valendo, um conceito tá valendo, acho que tem um pouco desse medo, né, dessa falta de segurança, então é um pouco falta de incentivo também das universidades falarem, cara, coloca de qualquer jeito que eu digo, não é de qualquer forma, né, coloca, tem a ideia, faz o que está sendo pedido, participa. E uma outra coisa que eu acho que daí é cultural nosso, é uma mania do brasileiro achar que o que presta é só quando ganha. Né? Quantas milhões de vezes já falei para aluno, falei, cara, a gente participou de muito concurso, eu ganhei muitos prêmios pela NO, quando eu estava na NO, ganhei muitos prêmios sozinho, mas eu participei muito mais de prêmios onde eu não ganhei, mas eu era o cara que estava ali ou menção honrosa, ou os produtos que quase ganharam, e daí ali na exposição, quantos negócios já foram fechados? Às vezes fecharam negócio com a gente, não fecharam com o primeiro lugar, porque a gente tinha a característica que a empresa queria. Né? Mas então isso também é válido, isso eu acho que é uma coisa importante, você falar que participar, mostrar que você fez uma amostra, que você participou disso em algum lugar, nossa, isso dá uma alavancada super importante, né? Sim, tem que tentar, e você vai participando dos prêmios, vai aprendendo a ler regulamento, vai aprendendo a montar o material, né? Tem isso também, tem estratégia de participação em prêmio, tem que saber montar o material para participar. E a gente aqui acha que prêmio de design é uma questão super importante, tanto para o empresário, quanto para os profissionais de design, quanto para os estudantes, tem espaço para todo mundo. Né? Tanto que agora a gente lançou um prêmio Isso novo. Que eu ia fragar. E o prêmio? Como é que você me diz sobre... Por que, então, do lançamento do prêmio? O que ele é? Ele é uma alavanca para levar para esses outros prêmios? Como é que funciona? Então... A gente, na verdade, a gente sempre teve um sonho, né? 21 anos aí, a gente sempre teve um sonho de ter um prêmio de design, a gente ajudou muitos prêmios a acontecerem, né? Aqui no Brasil, a gente tem os prêmios internacionais que a gente representa, e a gente aprendeu muito ao longo de todos esses anos. E a gente percebeu que agora já estava mais do que na hora da gente ter o próprio prêmio de design do Centro Brasil Design, né? A instituição já tem maturidade, tem espaço no mercado para isso, tem as parcerias internacionais, mas a gente não queria fazer mais um prêmio de design, porque nós temos prêmios incríveis de design aqui no Brasil, né? São muitos prêmios bons, inclusive que a gente participa no júri, apoia, ajuda a divulgar. E aí, então, em 2018, a gente se tornou signatário do Pacto Global, né, e passou a compartilhar os objetivos de desenvolvimento sustentável e a tratar muito mais dessa questão da sustentabilidade. Desde 2010, né, quando a gente fez a Bienal Brasileira de Design aqui em Curitiba,
o tema já foi design, inovação e sustentabilidade, o que foi um desafio para a gente, né? Mas que foi super bem administrado pela Adélia Borges, A que foi a Adélia, a grande curadora. Adélia Borges, sim. E ela fez um trabalho incrível, né? Mesmo com um tema tão difícil, a gente contou com a ajuda de muita gente, mas foi muito bom. E aí, desde então, a gente vem trabalhando muito, tratando a questão da sustentabilidade com as O Christian empresas. estava envolvido nesse daí também? O Christian Wong, Também, também, né? também. Tá. Nossa, foi muita gente. A equipe da Bienal foi realmente muito grande, assim, só de pesquisador, tinham 10 pesquisadores no Brasil, garimpando o projeto, né? A Cíntia Malaguti também ajudou com a questão dos critérios de sustentabilidade, Fernando Mascaro. Perfeito. E, nossa, foi muita gente. Começar a falar nome aqui no cabeça. E, bem, mas foi super bacana, foi um super projeto. E daí, então, a gente voltando, a gente... Designer então, for a Better World. No final do ano passado, há 2 anos a gente vinha fazendo um evento chamado Design for a Better World, justamente para debater o papel do design frente aos objetivos de desenvolvimento sustentável, como ajudar, como contribuir, o que se pode fazer. Trouxemos alguns palestrantes internacionais, falar um pouquinho como que as coisas estão sendo feitas lá fora, né? Porque sempre estão um pouquinho na nossa frente. E aí agora, então, decidimos lançar a premiação Design for a Better World Award. E a ideia do prêmio é justamente dar visibilidade para empresas, pessoas, organizações, instituições que estão fazendo alguma coisa para mudar o mundo, para melhor, né? Então, a ideia do prêmio é justamente essa, né? Abrir um espaço para que essas pessoas todas participem, tanto empresas quanto tanto pessoa jurídica quanto pessoa física, né? Cabe para os dois, dentro do formulário de inscrição tem espaço para os dois. Legal. Para a gente justamente saber o que está sendo feito. E com o prêmio ter um grande repertório, né, de soluções para um mundo melhor e dar visibilidade para essas soluções. A gente acredita que se a gente divulgar esses projetos, essas soluções, essas iniciativas, mais pessoas vão ver, mais pessoas vão seguir, mais pessoas vão buscar e mais negócios serão gerados. Com certeza. Então, eu acho que é muito dentro dessa ideia, né, de promover essas conexões transformadoras que a gente fala, e aí a gente dando visibilidade para essas iniciativas por meio do prêmio, a gente acredita que realmente a gente conseguiria contribuir aí para um mundo melhor. É legal porque na linguagem, na estratégia de vocês, né, estratégia curto, longo prazo, é justamente isso, né, não importa, e daí falando aqui sobre o viés meu, né, sobre o meu olhar, né, que eu acho bem interessante em todo esse discurso, que é não só quem vai ganhar vai ser importante, mas o quanto vai agregar de ideias e inovação dentro das pessoas que estão inscritas, ou seja, mostrando muito mais o potencial, né, do alavancamento do negócio quanto design, de quanto é importante e como a gente tem ideias para fazer essa melhoria um mundo melhor, né, como o próprio prêmio ele coloca. Quando você fala em pessoas jurídicas, pessoas físicas, para quem é mais leigo, né? A gente está falando aí de estudantes que estão começando, estão se formando, pessoas que estão 30 anos no mercado. O que a gente está falando? Quem que pode se inscrever aí? Qualquer um? Isso mesmo. A ideia é ser bem abrangente mesmo. Qualquer um pode se inscrever, não tem idade, né? Não tem tempo de projeto no mercado, tá? E pode ser conceito ou produto no mercado. Perfeito. Tá? Isso vai estar separado no formulário de inscrição, você diz, se é um conceito, né, uma ideia, uma coisa que você está imaginando, ou se você é estudante, tem um projeto bacana, então você coloca como conceito, e se for um projeto que já está no mercado, tem essa opção de colocar lá já no mercado. Por quê? Porque na hora de julgar, eles têm que ser separados para serem julgados, né? Eu não consigo comparar um produto que está no mercado com um conceito que pode ser, às vezes, uma coisa super inovadora, uma coisa que está sendo pesquisada ainda, não entrou no mercado, então a gente separa na hora do julgamento desses projetos. Mas a ideia é que todos possam, de fato, participar. Inclusive tem, né, uma categoria para que a gente chama de Maker Kids, que você Maker comentou, Kids, achei fofinhíssimo. que é para crianças, né, jovens e crianças, então de 6 a 18 anos, 6 não. 6 a 18. 6 a 18 6 a anos. 18.
E a ideia daí é justamente mais a cultura maker e essa visão de futuro, né? O que as crianças estão vendo, como que isso está sendo trabalhado. A gente sabe que tem algumas escolas que já estão trabalhando, né, a cultura maker e a questão do design, da inovação com as crianças. Sim. Então, é muito abrir um espaço para isso, né? Para que também sejam vistos. Né? Então, é muito essa ideia de participação. Para o pessoal saber como é que eu sei diferenciar se o meu projeto ele é de mercado ou ele é uma ideia? Como é que eu olho para ele e falo, nossa, como é que eu vou escrever ele em mercado ou vou escrever ele em conceito? Como é que eu descubro olhando para o meu projeto? A ideia de mercado é justamente se o teu produto está no mercado. Está sendo vendido, está no mercado, está disponível, vai ser lançado no próximo ano, né? Vai ser lançado em 2 anos ou não. Ele ainda é um projeto, está em fase de conceituação, não foi terminado ainda, ninguém comprou a ideia ainda, mas o prêmio pode ajudar a vender essa ideia, né? Pode ser que tenha uma empresa que se interesse e queira apostar nisso. A gente tem muita gente que trabalha com pesquisa, por exemplo, que tem projetos inusitados, né? De como que você recicla colchões, ou como é que você trabalha com alguns resíduos de obras, como é que você trabalha com um novo compósito, e às vezes essas ideias não estão no mercado ainda, ainda não estão sendo vendidas, né? Não estão totalmente disponíveis. Então a gente trata como conceito. Você tem um desenho ou uma ideia, eu fiz apenas em 3D, eu fiz uma criação, eu consigo também colocar no concurso? Como conceito. Como conceito. Então, assim, a gente tem 5 áreas, né, de atuação, porque a gente queria mostrar que o design ele é mais. A gente queria mostrar que o design ele é mais abrangente do que propriamente só aquele conceito mais tradicionalista do produto, da embalagem, né, do gráfico. Então, assim, essas 5 áreas são comunicação, onde entram todos os projetos de campanha de comunicação, marketing digital, design digital, toda a parte de, por exemplo, assim, se eu tenho uma campanha que eu fiz, que assim, por exemplo, nos prêmios que a gente faz no internacional, no Taiwan International Student Design Competition, tem muita campanha de design digital que eles fazem aquele videozinho falando de crianças que sofreram abuso, de mulheres que sofreram abuso, ou uma campanha de como sensibilizar determinado grupo. Então, lá isso é muito forte mesmo. Então, entra nessa parte de design digital, entra nessa parte de comunicação. Tá? Então, essa primeira área. E campanhas também. Campanhas, por exemplo, que teve uma campanha que a gente viu, agora de onde que foi, num dos prêmios, que eram idosos, né? Era uma campanha do Canadá, se eu não me engano, de idosos que moravam em um lar e não podiam ver a família. Então, durante a pandemia. Então, como é que eles iam trabalhar para que esses idosos não se sentissem, então, sozinhos. Legal. Isolados. E eles criaram uma cabine toda de vidro para que os idosos eu vi isso aí. E fizeram uma campanha, viu? Foi bem legal, foi bem falado. Isso entra em campanha de comunicação também, né? Vocês têm que entrar aí no site, a descrição vai estar aí embaixo para vocês entrarem e se inscreverem. Cartaz também, a gente avalia muito cartaz nesses projetos internacionais aí, que são justamente com esse posicionamento, né, de falar de algum tema mais que tem a ver com o mundo melhor, né? A segunda área de atuação é design, propriamente dito, e aí design entra absolutamente tudo, né? Do produto, a embalagem, a food design, por exemplo, entra a questão produtos para saúde, design de interiores, né? Moda, design de interiores, então todas as áreas do design, o X, o Y, tudo. Todas as áreas do design mesmo. O DAI também, né? Daí vocês vão me perguntar, mas como é que vocês vão avaliar esses projetos? Depois a gente vai criar as subcategorias, né? Para que a gente tenha jurados especializados em cada área, capazes de avaliar os projetos. Tá. Então vocês vão... É interessante isso. Então vocês vão primeiro agrupar e depois, de acordo com os que forem sendo eleitos, vocês vão chamar pessoas que são das áreas para poder fazer as categorizações. Interessante isso, porque daí eu não consigo fechar, né? Diferente de alguns concursos que eu tenho que já falar, puta, onde é que eu coloco o meu produto? Porque aqui tá design de produto, design de onde é que eu coloco, né? Somente food design que sofre bastante com isso aqui no Brasil.
Como é um prêmio novo, a gente optou por fazer só as áreas de atuação justamente para não restringir e também não acontecer de ficarem algumas categorias mais vazias, né? A gente criar uma categoria que não tem aderência, por exemplo, né? E aí não tem participantes. E essa é uma razão pela qual a gente ainda não divulgou o júri do prêmio, porque a gente está, né, avaliando as inscrições para depois poder definir os especialistas por área. Perfeito. Daí a terceira área de atuação é arquitetura e construção, né? Então, de que forma a gente pode contribuir para essa área? Então, como a gente está falando de design para um mundo melhor, a questão da arquitetura e construção, então toda a questão vai desde na construção, resíduo de obra, né? Como é que você pode trabalhar isso? Equipamentos que sejam mais adequados, por exemplo, para o trabalhador usar nas obras, né? Pode entrar a questão de segurança também. Então, tem muitos aspectos que podem ser vistos na questão de construção. E da arquitetura, acima de tudo, os espaços que a gente habita, né? Como é que a gente pode ter espaços melhores, né? Mais inclusivos, por exemplo, a questão da inclusão pode estar muito bem colocada aí, né? Espaços mais verdes e que tenham um respeito maior pelo meio ambiente, né? Espaços que permitam interação entre as pessoas. A quarta área de atuação é cidades, e aí a ideia de cidades eu acho que é sensacional, porque assim, fora do Brasil, o design está muito forte na questão de cidades. A gente tem, inclusive, ajudado prefeituras brasileiras a participarem de prêmios internacionais. Olha, que legal. Design, quais prefeituras você já a deram? gente tem aqui, bom, Curitiba, né? Uhum. Dever de casa, né? Mas eles participaram ano passado, eles têm participado de alguns prêmios, e tem outras prefeituras do interior, no Nordeste também, acho que foi Pernambuco, tem algumas outras participando também. Legal. Aí são prêmios que a gente acaba divulgando e a gente faz os contatos e convida para participar. Mas essa atuação toda, né, do designer nas cidades, ela é muito forte, na Europa principalmente, né, a gente aqui quer usar o prêmio para mostrar tudo que podemos fazer, né, como que a gente pode explorar, tanto questão de segurança, a questão de GovTech, né, que são os serviços prestados aí para os nossos cidadãos, o que as prefeituras têm feito, né, mobilidade entra muito aí, então é bem grande. Eu digo assim, todas as cidades e os nomes que elas ganharam, né, das cidades inteligentes, cidades resilientes, inclusivas, cidades inclusivas. Então, assim, muitos projetos aí de desenvolvimento econômico-social nas cidades também podem entrar. Então, é bem amplo mesmo. E a ideia é que a gente possa perceber aí várias iniciativas acontecendo, e que a gente tem visto, né? E aí é bem legal, assim, que quando a gente fala de cidades, também tem muito aquilo das comunidades, participação das comunidades, as pessoas que se unem para fazer uma coisa legal para determinado bairro, uma interação numa praça, alguma coisa, alguma atividade. Então, isso tudo pode entrar no prêmio e a gente pode conhecer coisas bem legais. Esses movimentos insurgentes, né? Isso mesmo. De movimentos insurgentes. Mesmo. É fantástico. Que é dar as pessoas para elas mesmas, né? As pessoas agora elas vão se apropriando dessa cidade, vão cuidando e vão aprendendo a interagir, né? A gente tem visto, por exemplo, muitas hortas urbanas, né? Muito. Acho que no Hospital das Clínicas aqui tem uma horta urbana que fica no teto, tem um negócio assim, na faculdade, só para dar exemplo. Então tem bastante coisa legal aí de cidades. Então são essas 5 áreas: comunicação, design, arquitetura e construção, cidades e maker kids. E com isso a gente quer dizer que o design pode mudar o mundo. E vocês viram, né? É fácil, hein, cara? Esse concurso aí tá fácil de entrar, porque não tem aqueles milhões de categorias. Então você vê a sua área, o que você quer, só tem que escolher uma das 5 áreas. Na verdade, até reduzir um pouco, uma das 4 áreas. A quinta área, para quem são as jovens libélulas ou jovens gafanhotos, como diria o Zangado, né? Para começar a crescer. E isso eu acho legal, porque a gente tá falando sobre inovação e tem muita gente que pode mostrar, as crianças podem estimular bastante, e a gente sabe que elas têm um grau de inovação bem grande, né? Porque elas se permitem fazer qualquer coisa, né? Muito louco isso. O olhar de futuro delas que a gente quer mesmo. Muito e o prêmio, legal. Assim, é bem legal colocar até um pouquinho de datas, que agora até dia 20 de agosto a gente já está no 2º prazo, né? Então já teve o primeiro prazo, agora é o 2º, dia 20 de agosto. A inscrição é R$350.
é o único valor que vai ser pago, não tem nenhuma outra taxa que venha, que vá surgir no futuro, né? Só tipo o IF que vai crescendo. Tipo o IF que vai crescendo, você não quer mais ganhar. Teve um cliente meu que tirou, sabia? Por causa disso. 2 projetos, tinha ido, ele, pô, mas tem ainda, mas existe? Tem. Ah, não vou investir. Tá bom. A gente prefere deixar isso bem claro, né? Até faço essa brincadeira, mas é melhor, né? Tem coisa que não dá para esconder. Sim. Mas esse prêmio não, Design for a Better World Award é só uma taxa, 350, depois do dia 20 de agosto vai aumentar um pouquinho. E aí, a data final mesmo de inscrição é 24 de setembro. Perfeito. Depois de 24 de setembro, perdeu a chance de fazer a diferença no mundo. Perdeu, agora, meu... Perdeu. Então aí, ó, dá para fazer ainda com a promoção aí agora até dia 20, né, de agosto, é isso? Isso, até 20 dia 20 de agosto. Então, galera, vai se inscrevendo aí, vê as ideias que tem, o sistema que tem. Como é que eu faço para a questão das postagens, curiosidades? Por exemplo, eu posso me inscrever e depois postar, ou eu tenho que, na hora que eu me inscrever, postar a minha ideia, postar meu projeto? Como assim postar? Mandar já no Mandar, formulário? isso. Tá. Então, assim, o formulário é um formulário único que você vai preencher com os seus dados cadastrais, né, de quem estava envolvido no projeto. Tem que pôr lá o nome do projeto, dizer o que ele é. Então, por exemplo, o meu projeto pode se chamar Maria e ser uma cadeira. Perfeito. Então, o nome é Maria e o que ele é cadeira. Eu estou dizendo, parece bobo, mas é que na hora de inscrever essa dúvida tem surgido. Sim. Tá? Mas é porque tem projetos que são projetos Tem um tal aí que colocou um nome tão bobo sabe. numa cadeira. Tem um cara tão aí que colocou um nome tão bobo na cadeira, uma tal de Molly. Ave Maria. Zoando, né? Molly, o que é uma cadeira? É uma cadeira. Aí são 2, no mínimo até 4 fotos, tá? Do projeto, da ideia, enfim. No mínimo 2. Foto ou render, né? Exatamente. Foto ou render. Pode ser desenho também? Ou pode. Não? Pode, tá, perfeito. Pode, só pensar assim, o que pode ser bom para o jurado avaliar. Perfeito. Importante lembrar disso quando vai fazer a inscrição. Perfeito. Depois tem uma prancha em formato paisagem de 4 páginas, que é um PDF, que você vai mandar com informações complementares do teu projeto. Como eu falei, alguns projetos são mais óbvios e outros são mais complexos, né? Então, não é no primeiro olhar que você vai entender. Perfeito. Então, nessa prancha, é importante deixar bem claro para o júri, né, o que é esse projeto, destacar, se não for fácil de entender, na imagem, destacar com algum texto, né? Não muito texto. Lembrar que os jurados, eles avaliam muitos projetos, né? Então, ele não quer passar o dia lendo só o teu. E não vai passar. Então, pensar nisso, né? Você tem que vender brevemente seu projeto com uma boa imagem, né? Com informações de destaque. Melhor coisa, mostra para alguém que não tem nada a ver com a área. Falou, você entendeu? Não entendeu? Faz de novo, cara. Boa. E aí, assim, uma coisa bem legal, dá para colocar vídeo, tá? Legal. Não precisa ser um vídeo profissional, não é um vídeo publicitário, é um vídeo que vai explicar o teu projeto. Tá? Então, isso, assim, não é obrigatório, porque a gente sabe que nem todo mundo consegue fazer, mas, às vezes, vídeo, ele fala muito mais do que 1000 palavras, né? Então, principalmente esses objetos, esses projetos que eles se movem, é justamente na transformação, na mobilidade dele que dá a grande wow, né? Aquela coisa, assim. O efeito wow. E dependendo do projeto, se é uma coisa que você manipula, o fato de você estar pegando com a mão, alguma coisa, você vê o tamanho, consegue entender, então o vídeo para os jurados é muito bom, tá? E aí, que mais? Eu acho que é isso que tem no formulário. E as pranchas? São 3 critérios. Tá. E as pranchas? Vão ser avaliados. E só por curiosidade, as pranchas eu consigo baixar os modelos que tem aí ou eu tenho que criar a minha? Como é que funciona? A tua. Não tem modelo. Tem que criar. Tem tamanho, prancha. Tipo A2, A3, A1? Ele não tem tamanho também. Então, tá mais fácil do que. Cara, tá mais fácil do que. Formato da tela de vocês, ó, widescreen. Isso aí. E daí tem 3 critérios que você tem que defender ali no momento da inscrição, que é design, inovação e impacto. Daí tem 800 caracteres que você vai escrever ali para defender o teu projeto, porque, né, que ele tem essa diferenciação. E aí, como você falou, um formulário único com tudo isso.
tem que preparar a sua inscrição antes, né? Prepara tudo antes para daí preencher o formulário. Uhum. E Perfeito. mandar. Perfeito. A gente tá também aqui no Centro Brasil Design super à disposição para ajudar, assim, com qualquer informação, qualquer dúvida. Hoje de manhã o pessoal já ligou aqui perguntando o que precisa, a gente ajuda, né? Então tem os nossos contatos no site mesmo, ali tem o contato, dá para chamar a gente, falar com a gente tranquilo. Se quiserem mandar e-mail, a gente manda as informações por e-mail detalhadas do que precisa. Então, nosso e-mail geral, cbd@cbd.org.br. Se quiserem mandar no e-mail, a gente daí também tem um e-mailzinho pronto com tudo que vai estar tudo aqui na descrição embaixo. A gente tá com tudo que a gente comentando vai estar aqui na descrição. A gente faz vai estar na descrição. O site é o cbd.org.br e daí lá tem tudo que a CBD faz e tem o prêmio, tá? Que daí vocês procuram o design, o prêmio de design e, muito, muito bacana, assim. E o que mais? O que vocês estão esperando? Quais as expectativas? Tá bem legal, já tá bem legal. Tá? Já tá bem legal, tem bastante projetos legais participando. A expectativa, ela é, acima de tudo, que a gente consiga aí ter bons projetos para começar a fazer esse barulho, né? Que as pessoas, assim, tá muito legal, porque todo mundo com quem eu falo, para fechar as parcerias, para falar do prêmio, enfim, todo mundo está gostando muito da ideia, está apoiando muito, né, a ideia e a iniciativa, estão nos ajudando a divulgar. Então, eu acho que isso já é muito para a gente saber que a gente está fazendo a coisa certa, né, que a gente está no caminho certo. E eu acredito que o sucesso do prêmio ele vai ser construído ao longo das edições, né, a gente não constrói um prêmio do dia para a noite, a gente não constrói uma única edição, né? Então vai ser muito de construir com todos, com feedback, né? Com todo mundo que está ajudando a gente e a gente conseguir cada vez fazer melhor. Então é muito essa ideia que a gente tem aí para o prêmio e, acima de tudo, mostrar que o design ele é capaz, sim, de gerar um impacto positivo, que com o design a gente consegue pensar num mundo melhor. É isso, acima de tudo, que a gente quer. Muito bom. Letícia, queria agradecer demais o podcast, todas as dúvidas que você tirou, a gente falar um pouco do CBD, que é importante pra caramba, do prêmio, o quanto tô torcendo aqui, fazendo as figas aqui para tudo dar muito certo, já tá dando. E os seus mequetrefe, é bom vocês se inscreverem, quem é aluno se inscreve, que vocês têm que se inscrever. Quem é criança, eu acho que vou botar meus sobrinhos nessa história, cara, essa eu não sabia do Kids, botar meus sobrinhos nessa história, cara. Mãe que acha que tem filho criativo, agora é hora, cara. Agora é hora de arregaçar, né? E já vai garantindo o futuro. Então, muito bom. Eu acho que a proposta do concurso eu acho muito legal, porque tá querendo, né? Quando você divide nessas macro áreas, pode ficar um pouco confuso, galera, mas é melhor dividir nas macro áreas, aí dentro das macro áreas você consegue entender quais projetos estão lá, porque afinal é tudo orgânico, né? Com as cidades orgânicas, lugares orgânicos, prêmio orgânico também. Bom, o que tem aqui? Aí a gente escolhe os profissionais para fazer a seleção daqueles prêmios, e muito legal, muito bom. Então vocês têm até 20 de agosto agora com promoção e depois até 19 de setembro, 24 de setembro, para encerrar isso daí. E a gente também está à disposição, a gente vai divulgar isso daí em todos os nossos canais, em todas as coisas, e a gente está apoiando aí profundamente. Esperamos muitas inscrições, seus mequetrefe. Então, agora é a hora, né, Letícia? Maravilha, estamos aí para tirar dúvidas e esperando projetos, ideias e soluções que vocês têm. Perfeito. Letícia, muito obrigado pelo podcast, valeu, boa sorte aí. Se quiser deixar alguma mensagem final, é com você. Valeu, obrigada de verdade pela oportunidade de falar um pouquinho do Centro Brasil Design, né, de todo esse tempo aí de atuação. Acho que esse tempo todo, toda essa conversa até foi pouco, né? Foi. Mas super bom, a gente está muito feliz de estar fazendo esse barulho aí de novo com o Design for a Better World Award. E o que a gente quer é que a comunidade, né, do design e todos os criativos realmente participem e mostrem o que eles têm de melhor. É isso aí, gente. Estamos esperando vocês. Demorou, galera. Obrigado, viu? Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Aqui encerrou aqui tranquilo. Sussa, queria falar mais alguma coisa? Sussa? Então